Professor, os seguidores de Paulo Freire possuem uma grande dificuldade de colocar suas ideias em prática. Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, Paulo Freire foi um educador de grande qualidade. Entretanto, apesar de ter uma vida de grande pensamento, foi um educador, inclusive, que se construiu sozinho, tornou-se professor já com uma certa idade, a ponto, inclusive, de ser um educador que entrou muito tarde para a escola, e talvez isso tenha sido um fato importante na vida dele, para ele crescer e perceber os grandes problemas existentes no Nordeste, principalmente em Recife, Pernambuco, onde ele iniciou sua vida pública, sua vida como educador. Entretanto, ele percebeu que a maioria da população brasileira, na época em que ele iniciou o seu processo como profissional, o Brasil tinha mais de 60% de analfabetos. E era uma tarefa difícil de engajar naquela época, dados os interesses políticos, de interesses econômicos, de realmente dar educação para a população. Agora, por outro lado, a luta do Paulo Freire não foi uma luta sozinha, foi uma luta que já outros educadores, cito Anísio Teixeira, que também se preocupou com o processo da educação do povo, a ponto dele, inclusive, o Anísio Teixeira, liderar o movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros, no sentido de que a educação fosse realmente pública e não privilégio de uma minoria. Agora, Paulo Freire, no momento do seu trabalho, ele realmente queria que a população, de uma maneira geral, através do seu ensinamento, do seu questionamento político, tivesse imbuído de um trabalho construtivo, de um trabalho voltado para o enriquecimento da pessoa como realmente uma pessoa humana, uma pessoa voltada para o crescimento dele como pessoa e crescimento dele como profissional. Entretanto, você me fez uma pergunta e eu vejo o seguinte, que hoje há uma dificuldade muito grande dos profissionais, principalmente dos educadores, seguir a risco o percurso direcionado por Paulo Freire. Não é uma tarefa fácil, porque ele praticamente lutou contra uma oligarquia, principalmente no Nordeste, e posteriormente ele criou determinados problemas para certos políticos, principalmente após a Revolução de 64, a ponto dele ser preso e posteriormente exilado em vários países do mundo. E ao retornar, diante de uma presença política que estava em fase de abertura política no Brasil, então o nome dele foi muito evidenciado na época. Ele tem o seu valor, enquanto que outros políticos ou outros homens públicos que foram grandes lutadores, que se preocupou realmente com a questão da democracia, eles, os outros elementos, ao voltar para o Brasil, ingressaram nas carreiras políticas visando, vamos dizer, assumir o poder político do Brasil.
diante da abertura que se colocava. O Paulo Freire veio com outro espírito. Ele veio com um espírito de realmente melhorar a qualidade educacional da população.